Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no nosso estudo de número 23, analisando o capítulo 11, chamado Intercessão. Acompanhamos no último estudo o resgate de Raul, o atendimento dos pedidos de Esther, sua esposa, para que ele fosse resgatado, localizado e especialmente o crime que ocorrera fosse solucionado. Já vimos que Raul suicidou-se, que foi resgatado pela atuação de Alexandre e auxílio de André Luiz, e eles estão se preparando para contar a Esther, não a totalidade das informações, considerando que são informações muito pesadas, muito graves, mas iriam contá-la à medida do possível para dar o mínimo de informações. Pediram então a uma servidora para acompanhá-los, a fim de facilitar o contato com a Esther. Romualda, portanto, prepararia a viúva espiritualmente, a fim de visitar Raul, o esposo desencarnado, recém-liberto do jugo de uma legião de espíritos perversos que haviam arrastado ele para a região de um matadouro no plano físico, em que exploravam a sua condição. Vimos aí então que Romualda teria essa função e permaneceria por 2 semanas no plano físico, junto de Esther, que está encarnada, para que ela consiga um emprego, para que ela organize a sua vida econômica e possa sustentar seus filhos e os seus tios, se eu não me engano, seus tios, que haviam se mudado para sua residência depois do suicídio de Raul. André Luiz diz então que percebia o carinho que Alexandre dedicou àquelas providências para atender Esther. Quase no momento aprazado para o reencontro dos cônjuges, comparecemos ao Hospital Volante de Socorro Espiritual. Lembre-se que eles estão num posto de socorro avançado, próximo ao plano físico, que não tem a aparelhagem ideal para atendimento, porque está muito próxima da Terra. E eles vão proporcionar esse reencontro de Esther com Raul nesse posto de socorro, onde o instrutor Alexandre cuidou pessoalmente de todas as medidas. Recomendou a Raul o melhor ânimo, insistindo para que não pronunciasse a menor expressão de queixa e para que se abstivesse de qualquer gesto que pudesse traduzir impaciência ou aflição. Percebam que Alexandre aconselha Raul para não afligir a sua esposa nesse reencontro com reclamações, com movimentos de impaciência, já que ele era um privilegiado, considerando que foi objeto de um resgate rápido e que lhe possibilitou deixar uma região de intenso sofrimento, apesar de ter, sim, sofrido nas mãos daquele grupo criminoso, no além. Em seguida, Alexandre mandou velar a chaga aberta e sanguinolenta, muito visível, na região dilacerada do organismo perispiritual, para que a esposa não recebesse qualquer impressão de sofrimento. Aqui também vale um comentário, porque nós já estudamos na obra Memórias de um Suicida que o ato do suicídio fica marcado no perispírito. A depender da forma da morte, a expressão da violência fica marcada. No caso de Raul, o tiro que ele havia direcionado ao seu próprio coração deixou uma marca, um buraco, que sangrava constantemente, pois isso é característica da marca deixada no perispírito dos suicidas. O sangue constante, a ferida aberta, a chaga deixada pelo ato violento.
Alexandre, então, fez cicatrizar aquela ferida, para que Esther não sofresse ao ver o seu esposo, seu ex-cônjuge, com um buraco de bala no coração, que certamente lhe causaria sofrimento. O próprio Raul, admirado pela lição de boas maneiras, atendia satisfeito e reanimado a todas as instruções. Também quisera, Ele foi resgatado, ele foi privilegiado no sentido de bênçãos. Eu uso o termo privilegiado, mas é incorreto, Nós já estudamos aqui que não há privilégios na lei divina. Raul não foi privilegiado, ele foi abençoado com o atendimento do pedido de Esther. Então, ele recebeu uma bênção dos céus, fruto da misericórdia e não de privilégio. Mas, de qualquer forma, ele deveria sim ser muito grato por ter sido atendido, especialmente pelo pedido de Esther. Daí a minutos, Romualda entrou em companhia de Esther, cujo olhar deixava entrever angústia e expectação. Alexandre tomou-a pelo braço e mostrou-lhe o companheiro estendido no leito alvo. Raul, Raul! Gritou a viúva desolada, provisoriamente liberta do corpo carnal, dilacerando-me o coração pelo doloroso tom de voz. A comoção dela era extrema. Quis prosseguir e não pôde. Dobraram-se-lhe os joelhos e encontrou-se genuflexa junto ao leito do esposo, soluçando. Então vejam como Esther estava fragilizada. Mesmo que reencontrasse o seu esposo no além, ela desdobrada pelo sono, porque ela está encarnada ainda, a sua emoção foi muito grande. Ela não conseguia controlar o pranto e a emoção. Alexandre fixava-o com firmeza, dando-lhe a entender a necessidade de coragem para o angustioso testemunho. Percebam que Alexandre olhou fixamente para Raul, como um pai olha para um filho, e ele percebeu que ele deveria manter ali a compostura para não reagir àquele sentimento, àquela emoção de Esther. Como a criança interessada em conhecer as recomendações paternas, o suicida acompanhava os menores gestos do nosso generoso orientador. Então, de fato, era como um pai com seu filho. E porque Alexandre lhe fizera ligeiro sinal, Raul tomou a destra da companheira em lágrimas e falou: Não chores mais, Esther. Tem confiança em Deus. Vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Nunca te esquecerei. Estarás em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso de tua companhia, de tua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. Vejam então que Raul, inspirado por Alexandre, proferiu palavras de ânimo, de esperança. Ele se reencontraria com Esther no futuro e não queria que ela sofresse. Então, as suas colocações foram para que Esther reagisse bem. As palavras do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam minha observação. André Luiz ficou surpreso com a maturidade de Raul naquele momento. Ele demonstrava um potencial de delicadeza e finura psicológica que até aí não revelara a meus olhos. Foi então que, aguçando a percepção visual, notei que fios tenuíssimos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro dele e compreendi que o instrutor lhe ministrava vigoroso influxo magnético, amparando-o na difícil situação. Então notem que Raul estava inspirado por Alexandre e André Luiz ficou
surpreso com a maturidade de Raul, mas na verdade conseguiu perceber os fios tênues que ligavam Raul a Alexandre, seu instrutor. Por isso a maturidade, o controle emocional e aquelas palavras maduras que ele direcionou para sua esposa. Ouvindo-lhe as expressões consoladoras, a viúva pareceu reanimar-se, exclamando lacrimosa: "Ó Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Sei que devo esperar a decisão suprema para unir-me contigo para sempre. Ouve, auxilia-me na terra, na viuvez inesperada e dolorosa. Levanta-te e vem para a nossa casa, dar-me esperança ao espírito abatido. Defende-nos ainda contra os maus, não me deixes sozinha com os nossos filhinhos, que tanto precisam de ti. Pede a Deus essa graça e vem ajudar-nos até o fim." Percebam que Esther faz pedidos incabidos, que não podem ser atendidos. Pedidos de que Raul deixasse o seu leito e fosse em espírito habitar a casa dela na terra. Era um pedido que não poderia ser atendido nem se Raul quisesse. Ainda que ele se transportasse para a terra, para a sua casa terrena, ele somente traria perturbação, dor, angústia, porque ele não tinha qualquer condição espiritual de atender o pedido de Esther, protegendo a casa, inspirando-a, dando carinho aos seus filhos. Uma presença de Raul no plano físico iria causar intensa perturbação nele e nos seus familiares. André Luiz diz: embora continuasse estirado no leito, o interpelado afagou-lhe carinhosamente os cabelos e respondeu: tem coragem e fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Assim como me esperas a assistência, esperar-te-ei a confiança. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Volta para a nossa casa e alegra-te. Então notem a resposta de Raul inspirada por Alexandre. Ele não poderia regressar, ele pedia a Esther que tivesse fé, esperança e força, pois no momento oportuno ele poderia visitá-la, mas não era aquele o momento adequado. Não tenhas medo da necessidade, nunca nos faltará a bênção do pão. Essa frase merece destaque porque muitas vezes nós, aqui na terra, nos preocupamos com o pão de cada dia, com o sustento. E Jesus ensinou que nós não devemos temer pelo dia de amanhã, ficarmos ansiosos pelas possibilidades financeiras, pelo sustento. Estudar, trabalhar, correr atrás, sim, mas não se angustiar. Não ter dúvidas de que Deus proverá. Essa frase vale para todos nós. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Outro conselho importante: a prática da caridade para manter a saúde do corpo físico e a alegria do espírito. É por isso que a principal recomendação para o depressivo, para aquele que tem problemas na área afetiva, na área sentimental, é praticar o bem. Porque quando você visita um doente, percebe que as suas dores são poucas, muitas vezes, se comparadas às dores de pessoas que estão numa cama, num leito, que estão num corpo físico limitado, seja mental, seja fisicamente. Então, para dar alegria ao espírito, o melhor remédio é a caridade, livrando-o, portanto, da depressão, da melancolia, da tristeza.
e dando saúde ao corpo físico também. E Deus, que é bom e justo, abençoará nossos filhinhos para que eles sejam felizes ao teu lado. Não te demores mais, volta confiante. Guarda a certeza de que eu estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. Percebam que o encontro de Raul com Esther não foi para tratar de assuntos pessoais, passageiros, como a situação dela na Terra, ou como ele desencarnou, o gênero de morte, se foi suicídio, se foi assassinato. Eles focaram na consolação, nas palavras de ânimo, de esperança, para que Esther tivesse forças para seguir sozinha no plano físico, sozinha como companheiros, mas com seus filhos e parentes. Compreendendo que a oportunidade do reencontro estava a esgotar-se, revelou à ansiosa esposa extrema curiosidade e aflição, fitando o companheiro através das lágrimas, e perguntou: Raul, antes que eu vá, antes que me vá, dize-me francamente, que aconteceu? Quem te roubou a vida? Então vejam que Esther, no finalzinho do encontro, não segurou a curiosidade. E apesar do objetivo do reencontro não ser para tratar desses assuntos, ela deu um jeito de perguntar. André Luiz diz então que o interpelado, ou seja, Raul, mostrou no olhar terrível angústia ante a indagação inesperada. Ele não esperava que ela perguntasse quem te roubou a vida, sendo que foi ele mesmo que cometera o suicídio. Quis talvez confessar a verdade, fazer luz em torno de suas experiências extintas, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Percebam aqui a importância da presença de um espírito superior nesses encontros. Imaginem se Esther encontra-se com Raul sem a assistência de Alexandre. Certamente perturbaria muito os dois. Ele não teria essa inspiração, esse contato com Alexandre por meio da inspiração no seu cérebro e confessaria o crime cometido a Esther, o que traria intensa angústia a ela. Alexandre, portanto, não permitiu que Raul confessasse o crime. Jato de intensa luminosidade partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicida a destra protetora. Então, além da ligação pelos fios do cérebro, ele também tinha a mão sobre a testa de Raul e deu um influxo magnético. Transformou-se-lhe a expressão fisionômica, restabelecendo-se-lhe a serenidade e a coragem. Novamente calmo, Raul falou à companheira. Antes de vermos o que Raul falou, reflitam sobre a infusão de energias que Alexandre proporcionou a Raul. Percebam como essas energias trazem calma, confiança, coragem, serenidade. Como é bom ser envolvido pelos espíritos superiores com essas energias. Raul foi envolvido e recuperou a sua calma. Quantas vezes nós aqui na Terra não recebemos esses influxos de luz, esses jatos de luz que pacificam, que acalmam, que asserenam o nosso coração? Raul, então, calmo pela ação magnética de Alexandre, disse: Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. A resposta dele, então, foi fugindo do assunto, mas dando a necessária confiança a Esther em relação às leis divinas e à vontade do Pai. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. A pobre viúva desejou prolongar a palestra.
Adivinhava-se-lhe pelos olhos aflitos o intenso propósito de continuar bebendo as sublimes consolações do momento. Mas Alexandre tomou-lhe o braço e recomendou-lhe a necessidade de despedir-se de Raul. Ela queria continuar, mas era o momento de encerrar o reencontro. A esposa chorosa não relutou. Concentrando toda a sua capacidade afetiva nas palavras, disse adeus ao suicida e beijou-lhe as mãos com infinito carinho. Algo distante da organização hospitalar de emergência, confiou-a o instrutor aos cuidados de Romualda e regressou em minha companhia. Então finalizou o reencontro de Esther com Raul, ela seguiu com Romualda e essa servidora ficará com Esther 2 semanas para garantir que ela consiga uma colocação no mercado de trabalho, e Alexandre e André Luiz seguiram seu caminho. André Luiz diz que não conseguia ocultar sua enorme admiração por semelhante serviço de assistência. De fato, deve ser muito bom trabalhar com Alexandre, trabalhar nesses serviços de auxílio aos encarnados. Alexandre percebeu-me o estado da alma e falou comovidamente. Segundo observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são 2 enfermos espirituais e, nessa condição, requerem muita compreensão de nossa parte. Felizmente, a viúva regressa cheia de novo ânimo e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados de que está sendo objeto e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se-á pressa em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Alexandre, então, resumiu na sua resposta a sua atuação de assistência, como é importante esse trabalho para os 2 doentes, e destacou também as vantagens, as benesses recebidas tanto por Esther quanto por Raul. Esther ganharia novo ânimo, esperança e força para seguir na terra com a sua vida, e Raul perceberia o quanto ele está sendo ajudado e aceleraria a sua recuperação, porque criou nele um ânimo, uma vontade de se recuperar logo. Impressionado, contudo, em vista do dilaceramento havido em seu organismo espiritual, indaguei. E a região ferida? Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando? A dúvida de André Luiz, portanto, é em relação à sua condição de suicida, a condição de Raul. Por quê? Como ficaria aquela ferida que ele traz no coração? O buraco da bala que ele proporcionou. Alexandre então responde que aquela ferida ficaria ali, talvez por muitos anos. Isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Então, é de se destacar a gravidade do ato suicida e como marca o perispírito, como deixa uma marca profunda no perispírito o ato violento. Por muitos anos, Raul carregaria aquela ferida aberta. Mas isso não o impediria de prosseguir avançando na sua recuperação, através de um trabalho na consciência. Outros problemas, disse André Luiz, afloravam-me a ideia. No entanto, o instrutor precisava ausentar-se em demanda de incumbências difíceis, nas quais não poderia eu acompanhá-lo. Qual será essa missão que Alexandre teve, que André Luiz só comenta que era difícil, mas que ele não acompanharia? Pedi-lhe permissão para seguir de perto o trabalho de assistência levado a efeito por Romualda, recebendo-lhe a generosa aprovação. Então, como André Luiz não poderia acompanhar Alexandre na sua nova missão, difícil, segundo ele pediu para acompanhar Romualda, a acompanhante de Esther.
a fim de verificar a sua atuação na casa dela. André Luiz diz que desejava saber até que ponto se confortara a viúva ativa e observar-lhe o proveito daquele reencontro que traduzia elevada concessão. Ele queria então saber as consequências do ato de assistência que eles promoveram. Como Esther receberia, no plano físico, a lembrança do reencontro. No dia seguinte, voltei ao lar modesto, justamente por ocasião do almoço familiar. Romualda andava aflita, certamente porque vira ali, na casa de Esther, a família dela, que é muito difícil, como nós já vimos. O ambiente interno adquirira novo aspecto. As entidades viciadas não haviam desaparecido totalmente, mas o seu número fora consideravelmente reduzido. Então ainda tinha espíritos sofredores, viciados, como nós vimos nos últimos estudos, que usufruíam ali do almoço da família. Amparando a sua protegida, a irmã auxiliadora recebeu-me com amabilidade. Notificou-me que a viúva amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível por manter-lhe a recordação plena do sonho. Vejam que Romualda também contribuiu para a lembrança do reencontro ficar viva na mente de Esther. Como era natural, a pobrezinha não poderia lembrar-se de todas as minúcias, todos os detalhes. Entretanto, fixara as impressões culminantes, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Recomendou-me verificar por mim mesmo o efeito maravilhoso da providência. Então a própria Romualda convida André Luiz para verificar as consequências do reencontro, como havia marcado na Esther aquela reunião. De fato, o semblante da viúva ganhara nova expressão. De olhos límpidos e brilhantes, narrava aos tios e aos filhinhos o sublime sonho da noite. E aqui vale o comentário sobre os nossos sonhos. Muitas vezes nós não damos muita importância, mas, conforme Divaldo Pereira Franco já ensinou, quanto mais detalhado o sonho, quanto mais colorido, cores vivas, e quanto mais lógico o decorrer dos acontecimentos, maior a probabilidade do sonho ter sido, na verdade, uma vivência no plano espiritual. Sonhos malucos, vamos dizer assim, sonhos sem nexo, são criações do nosso inconsciente. Mas sonhos que trazem uma racionalidade são prováveis vivências no mundo espiritual. A Esther, portanto, narrava à sua família os acontecimentos do sonho. Todos a escutavam sob forte interesse, mormente as crianças, que pareciam participar de seu júbilo interior. Esther terminara a narrativa, emocionada. Observei então que a velha tia esboçava um gesto de incredulidade, perguntando-lhe. Então a tia de Esther não acreditou no sonho. Achou que era tudo criação da cabeça da Esther e perguntou: "E você acredita ter visitado Raul no outro mundo?" "Como não?" redarguiu a viúva sem pestanejar. "Tenho ainda a impressão de suas mãos sobre as minhas e sei que Deus me concedeu semelhante graça para que eu readquira minhas forças para o trabalho." Percebam que ela captou a mensagem principal do reencontro, que é para ela receber um ânimo, coragem para o trabalho na terra. Ela não lembrava de tudo, mas lembrava da mensagem principal. Tenha ânimo, coragem e força. Além de lembrar do reencontro propriamente dito com Raul. Despertei hoje profundamente reanimada e feliz. Enfrentarei o caminho com novas esperanças, esforçar-me-ei e vencerei. "Ó mamãe, como nos consolam as suas palavras", murmurou um dos pequenos, de olhos muito vivos. "Como desejaria estar com a senhora para ouvir o papai nesse sonho maravilhoso." Nesse instante,
O velhinho, que se alimentava em silêncio, ponderou na qualidade de excelente representante da descrença humana. É interessante notar que, tendo Raul consolado tanto o seu coração de mulher, nada tem elucidado sobre o crime que o atirou no sepulcro. Então vejam a insensibilidade do idoso, do tio de Esther. Ele trouxe à tona o assunto mais sensível, que era o motivo da morte de Raul. Esther, que sentiu a ironia da observação, influenciada pela benfeitora Romualda, que ali se mantinha, respondeu: Muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Recordo-me desta verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio. Envergonho-me quando me lembro de haver feito interrogação desta natureza ao pobre Raul, abatido e pálido no leito. Então ela se lembrava de que tinha feito essa pergunta ao Raul. A pergunta que o tio questionava: como ele havia morrido? Esther se lembrava que perguntou a Raul. Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido em um mundo que eu não posso compreender agora. Tenho a certeza de que o visitei em algum lugar. Que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico? Que importava então saber quem havia sido o criminoso se Raul continuaria desencarnado? Em nossa preocupação de punir culpados, sem dar conta de nossas próprias culpas, iremos ao absurdo de desejar ser mais justos que o próprio Deus? Então percebam que Esther estava inspirada por Romualda, fez perguntas fortes ao tio. Calou-se o tio, pensativo, e observei que as crianças sentiam imensa alegria pela resposta maternal. O coração de Esther penetrara a zona lúcida e sublime da fé viva, absorvendo paz, alegria e esperança a caminho de uma vida nova. Então, o reencontro tinha cumprido o seu intento, o seu objetivo, trazer a Esther uma fé viva, coragem para seguir. Ao me despedir, felicitei Romualda pelo seu nobre trabalho. A generosa servidora pôs-me a par de seu projeto de serviço. Permaneceria mais estreitamente ao lado da viúva, insuflando-lhe coragem e bom ânimo, e na semana próxima contava com a possibilidade de cooperar no sentido de organizar-lhe serviço bem remunerado. Então Romualda dividiu com Dé Luiz a sua tarefa. A primeira semana seria insuflar ânimo e coragem a Esther, e na segunda semana ajudá-la a obter o emprego. Admirei-me ouvindo o programa, principalmente no que tocava ao auxílio material. Entretanto, Romualda aduziu muito calma. Quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles, com todos os recursos ao nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Então vejam a atuação dos bons espíritos para conosco. Se temos mérito, eles têm autorização para nos ajudar com todos os recursos que eles têm em mãos. A única limitação é que o auxílio dos bons espíritos não elimine a nossa liberdade de consciência, o nosso livre arbítrio. Então eles ajudam inspirando, fazendo com que o empregador tenha uma simpatia por nós para contratar-nos. Enfim, colaborando de todas as formas para que tudo dê certo nos nossos intentos. Essa é uma informação importante, porque muitos pensam que Deus não atende às nossas rogativas, mas, quando não sabemos pedir, Deus dá conforme a nossa necessidade. E mesmo quando pedimos justamente, Deus atenderá de uma forma que muitas vezes não percebemos. Ou não atenderá, porque isso é o melhor para nós. Roguei-lhe então o obséquio de admitir-me o concurso no dia aprazado para os serviços finais. André Luiz pede então que ela deixasse ele ajudá-la nessa obtenção de trabalho para Esther.
Romualda concordou bondosamente, e passada uma semana, fui por ela avisado quanto à medida de conclusão dos trabalhos de assistência. Então, uma semana depois, André Luiz voltou para verificar a conclusão dos trabalhos de Romualda junto a Esther. Voltei ao lar da viúva, em companhia da digna servidora espiritual que me recomendou: faça o favor de assistir nossa amiga, enquanto vou buscar a pessoa indicada para auxiliá-la. Então Romualda ia trazer alguém para ajudar na obtenção do emprego. Já movimentei todas as providências cabíveis na situação e não temos tempo a perder. Mantive-me ali em profunda curiosidade, a gente sabe que André Luiz é bem curioso, e decorridas 3 horas aproximadamente, alguém bateu à porta, chamando-me a atenção. Então Romualda levou alguém lá na casa. Seguida de Romualda, uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. Olha que interessante, Romualda trouxe a empregadora na porta da casa de Esther, que ofereceu um emprego de costura para ela. A viúva chorava de emoção e de alegria, e enquanto combinavam determinadas medidas de serviço, em um quadro confortador de júbilo geral, a irmã auxiliadora falou-me contente: agora, irmão André, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. Que bonito, então, o encerramento do capítulo 11, em que nós percebemos a ação dos bons espíritos em nossas vidas aqui na Terra. Muitas vezes eles colaboram para nos ajudar nas nossas conquistas materiais, profissionais, de realizações pessoais, junto à família. Então existe um concurso rotineiro da espiritualidade em nossas vidas na Terra. Mas para isso precisamos ter mérito. E se adquire o mérito realizando a reforma íntima, praticando a caridade, principalmente ajudando o próximo. Porque aí a gente ganha a simpatia dos bons espíritos. E à medida da permissão divina, eles nos ajudam. Entremos então no capítulo 12, chamado Preparação de Experiências. André Luiz prossegue: dispunhamos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Então, quando André Luiz e Alexandre preparavam-se para retornar, mais uma vez alguém interpelou Alexandre. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E modificando a expressão fisionômica, acentuou: lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. Então vejam, um espírito que ainda não foi identificado, amigo de Alexandre, hierarquicamente superior, pede a ajuda dele para auxiliar Segismundo, né? Alguém que eles conheciam, que tinha mérito e que precisava de ajuda em questões relacionadas à reencarnação, apesar de Alexandre não ser especialista nessa questão. Ele foi solicitado para ajudar, mesmo que não tivesse a especialidade. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou: não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória.
Então esse Segismundo é alguém velho conhecido dos dois, que tem méritos, mas também tem um passado sombrio. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. Então é alguém que havia desencarnado, estava no plano espiritual e retornaria ao plano físico por meio da reencarnação. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito e, há 4 anos, religaram-se nos elos do matrimônio. Então esse parágrafo foi informativo. Alexandre iria colaborar com aquele outro irmão que ainda não informou seu nome, no auxílio de Segismundo, alguém que na Terra, encarnado, tinha ligações com Alexandre e com esse outro espírito e acabou assassinando alguém num duelo, deixando essa moça Raquel numa situação complicada. Então Raquel e esse outro indivíduo, Adelino, reencarnaram, casaram-se e agora receberiam Segismundo como filho. Notem a dinâmica da reencarnação. Um matou o outro e deixou uma senhora, uma pessoa, sofrendo. Eles certamente duelaram para ver quem ficaria com ela. Um matou o outro e agora, numa nova oportunidade de reencarnatória, 2 deles se casariam, a Raquel e o Adelino, e receberiam o antigo assassino como filho. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do passado, no sentido de santificar o coração. A reencarnação sempre é o maior exemplo de justiça divina. Sem a reencarnação não é possível explicar as aparentes injustiças do mundo. Somente ela proporciona o perdão real, porque nós recebemos como filhos antigos perseguidores ou antigas vítimas, propiciando então um amor de pai, de mãe, de fraternidade real entre os espíritos. Somente os laços familiares conseguem trazer esse perdão do passado. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor, tão logo surgem as horas de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Percebam então a dificuldade da situação. Segismundo precisa reencarnar. Porém, o seu pai aqui da Terra, Adelino, repele essa situação. Ele não quer receber Segismundo como filho. E é compreensível, né? Porque, como vimos aí, Segismundo assassinou Adelino. Então, Adelino não quer receber seu antigo assassino como filho. E é natural. Isso está trazendo uma dificuldade para os trabalhadores da espiritualidade, porque há uma repulsa do pai. Logo que ele vai se preparar para dormir, ele já começa a apresentar essa repulsa contra Segismundo. E agora, pelo que esse espírito informou, ele não estava localizando Segismundo. Provavelmente ele sentiu essas vibrações contrárias e fugiu, se escondeu. Ele não está sendo encontrado. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Está demorando para ele retornar, está sendo desagradável lidar. E Segismundo? Perguntou o mentor preocupado. Qual a sua atitude dominante? Herculano, agora identificamos esse espírito, Herculano. O mensageiro que nos visitava informou com interesse fraternal.
A princípio, Segismundo animava-se da melhor esperança, ele queria reencarnar. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. Percebam duas questões. A primeira, Adelino sente ciúme de Segismundo. Olha só, pais e mães que sentem ciúmes dos filhos em relação aos seus companheiros. É muito comum, acontece bastante. O indivíduo sente ciúme do próprio filho na sua relação com a mãe, ou o contrário, a mãe sente ciúme da relação de uma filha, por exemplo, com seu pai. Por quê? Nas vidas anteriores, eles disputaram o coração daquele espírito. Então o ciúme ainda está vivo. E a segunda questão que eu quero abordar é: percebam como o Adelino sabia dessa situação antes de reencarnar. Ele foi informado do planejamento reencarnatório, de que receberia Segismundo e havia aceitado. Quando reencarnou, porém, passou os anos, ele se esqueceu da promessa de receber Segismundo e agora repelia. Isso também é muito comum. Nós esquecemos das promessas feitas na espiritualidade para a nossa redenção, para expiar as faltas, e quando chega aqui na Terra, a gente não quer cumprir o planejamento e foge, nega, faz de tudo para que não seja cumprido o que prometemos no mundo espiritual. Desistimos. É muito comum. Inclusive, o último livro que nós estudamos, Os Mensageiros, mostra exatamente isso. Um grupo de espíritos que haviam falhado na Terra, recebendo a missão da mediunidade, falharam, se esqueceram das promessas feitas. Aqui nós vemos o Adelino também se esquecendo da promessa que fez de receber Segismundo. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta, e nesse estado negativo subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Então Segismundo sente primeiro uma grande tristeza de ver que o seu futuro pai não o quer, tem uma repulsa muito grande, e além da tristeza ele sente revolta e acaba não ouvindo os conselhos da espiritualidade. O visitante Herculano fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão de pedido, de rogativa: não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Então olha a informação, Alexandre era amigo dos dois, de Adelino e de Segismundo. Por isso Herculano solicitava sua ajuda. Ele fora amigo dos dois. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino? Conte comigo, respondeu Alexandre. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu: na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Então Alexandre, logicamente, concordou em ajudar Herculano na reencarnação de Segismundo, convencendo seu pai, Adelino, em receber o seu antigo adversário. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. André Luiz, como sempre, também quis ajudar. Nunca tivera a oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. André Luiz então tinha curiosidade de saber pela embriologia o processo reencarnatório. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor, sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. André Luiz oculta de Alexandre a sua real intenção de
se aproximar do caso para conhecer os mecanismos da reencarnação, mas nós já sabemos que Alexandre lê André Luiz, lê seu pensamento, lê na sua fisionomia a sua intenção. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. Olha que interessante, André Luiz reflete sobre como os nossos mentores têm trabalho, têm atividades. Ele não sabia que era assim. Como eles influenciam em quase tudo em nossas vidas. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria qualquer mortal. Ou seja, nós encarnados ficaríamos surpresos com a quantidade de atividades que os nossos mentores realizam. Por isso que o Espiritismo ensina que o paraíso ou o céu não é um local de repouso absoluto, eterno. Os anjos não ficam tocando harpa lá o dia todo, né? Eles trabalham e trabalham muito. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor por meio da lei reencarnacionista. Percebam então que Alexandre traz um resumo das principais formas de se conseguir o perdão recíproco, demonstrando aí a importância da reencarnação. Ele diz que esse tema que eles vão trabalhar foca no problema mais importante na Terra, a de aproximação de inimigos por meio da reencarnação, do perdão recíproco. Somente nascendo como filhos é que perdoamos antigos adversários, porque o amor de uma mãe com seu filho, de um pai com seu filho, é o que pode solucionar o problema do ódio, das rixas, dos desafios. O perdão só vem quando nascemos na mesma família com laços próximos, especialmente de mãe e filho, e de pai e filho. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Então, Alexandre estava encarnado quando Segismundo desafiou para um duelo o Adelino e foi morto por ele, que acabou ficando com Raquel. Alexandre estava encarnado quando isso aconteceu. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio. Então vejam que Adelino foi morto por Segismundo. Adelino foi a vítima, Segismundo foi o criminoso e Raquel parou num prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Então os três sofreram. Um porque matou, outro porque foi vítima e não perdoou, e Raquel acabou indo para o caminho da prostituição, não sabemos o porquê. E quando desencarnaram, levaram para o mundo espiritual esse ódio, essa paixão, esse desespero. Sofreram, portanto, por muitos anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Então, depois de sofrerem por muito tempo no plano espiritual, receberam nova oportunidade, Raquel e Adelino. Segismundo ficou. No entanto, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina.
Esse parágrafo é perfeito. Eu comentei agora há pouco das promessas que nós fazemos no mundo espiritual, no planejamento reencarnatório, aceitando as expiações, as provações, as situações da vida que proporcionariam a nossa redenção. Mas quando chegamos aqui, desistimos, não queremos mais, não cumprimos a promessa. Alexandre traz de uma forma muito mais bonita e profunda. Ele diz: os heróis na promessa fraquejam na realização. Nós somos heróis na promessa. Prometemos mundos e fundos, realizações 1000, mas fraquejamos na hora de realizar. Isso acontece muito com os espíritos da nossa faixa evolutiva. Nós somos espíritos que desistimos muito facilmente, que não cumprimos promessas, não temos responsabilidade, não temos a disciplina e desistimos de promessas feitas. Alexandre explica que isso acontece porque nós nos apegamos aos próprios desejos, ao invés de atendermos à vontade divina. Com essa reflexão, então, vamos finalizando o estudo de hoje, pensando em quais promessas fizemos no mundo espiritual e que devemos hoje cumpri-las. Será que prometemos receber um espírito de um antigo adversário como filho? Será que nos comprometemos a casar com nosso atual cônjuge, companheiro ou companheira, para resolver pendências do passado? Colegas de trabalho, irmãos, parentes? Então, pensemos em quais promessas fizemos e se estamos cumprindo. Se estamos desistindo, se estamos negando, dificultando ou se estamos atendendo à vontade divina, deixando os nossos interesses de lado para cumprir a promessa feita no mundo espiritual, antes de reencarnarmos. Pedimos então aos bons espíritos que abençoe a todos que nos acompanham e que também fica aqui o nosso agradecimento, para que estejamos nessa sintonia conjunta de elevação espiritual, buscando conhecimento espírita através dessas obras libertadoras, com as informações que André Luiz nos trouxe, supervisionado por Emmanuel, pela bendita mediunidade de Chico Xavier. Que possamos usufruir dessa mediunidade pela produção literária que ele nos trouxe, refletindo a cada dia nas lições aprendidas. Que possamos especialmente colocar em prática o que aprendemos com os nossos familiares, colegas e amigos, e principalmente com os adversários ou com aqueles que não gostam de nós. Oremos por eles. Tenhamos uma conduta digna, correta, para que enxerguem em nós verdadeiros cristãos. Pois, como Jesus ensinou, o cristão demonstra a sua fé e a sua elevação pela conduta, pelo exemplo, pelos seus atos. Portanto, estejamos conscientes de que tudo que aprendemos sobre a vida espiritual deve ser aplicado em nossa vida física aqui na Terra, perdoando ofensas, oferecendo a outra face, buscando a elevação do espírito, suprimindo as nossas paixões, conforme a figura que a Igreja traz de Maria, que pisa na cabeça da serpente, demonstrando a luta do indivíduo contra as suas paixões. Por isso Maria é santíssima, porque ela se purificou, ela venceu as suas paixões, venceu as tentações. A figura de Maria pisando, portanto, na cabeça da serpente é a supressão das paixões. E que nós todos também devemos buscar suprimir a paixão, suprimir nossas tendências inferiores, santificando-nos a cada dia. Agradecemos, portanto, a ação dos amigos espirituais que, conforme aprendemos no estudo de hoje,
exercem muitas atividades no plano espiritual. Nos ajudam, colaboram, trabalham para que o que precisamos aconteça. Tudo dentro da programação espiritual, respeitando o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, mas atuando em favor de nós. Sejamos, portanto, gratos a eles e que estejamos na sintonia adequada para receber o seu auxílio. Que essa paz alcance os sofredores, especialmente aqueles que encontram os nossos estudos como uma forma de consolação. E principalmente para que não tenham mais dúvidas quanto à vida espiritual, a que todos estamos destinados a regressar. Muito obrigado, amigo Jesus, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, prossiga a nos abençoar e a nos envolver, direcionando as nossas vidas ao caminho do Senhor. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.